Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos aprendemos mais sobre a doutrina espírita, trabalhando temas sempre voltados às bases da doutrina espírita. E hoje o tema é Espiritismo ou doutrina espírita, tríplice aspecto. O primeiro tema, o primeiro roteiro do ESD, como a gente falou no programa anterior. A gente vai estar iniciando hoje essa nova temporada de 2023, acompanhando os roteiros do ESD. Como assim? Você não entendeu nada? Você é novo aqui no canal da doutrina? Calma. Fica aqui com a gente que a gente já vai explicar tudo, tá certo? Agora vamos receber nossos companheiros para essa atividade. Seja muito bem-vindo, meu amigo Antônio Reinaldo. Prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez com esse grupo, buscando melhorar o nosso conhecimento dessa doutrina, levar alguns esclarecimentos aos nossos telespectadores, ouvintes, internautas e a turma aí que navega pela internet, então que a gente consiga levar alguma informação para essa turma aí, para ajudá-lo no conhecimento dessa doutrina. Isabela Martins. Oi, pessoal, prazer estar aqui hoje para falarmos, mais uma vez sobre essa doutrina tão consoladora. Um prazer sempre estar aqui com vocês. E o querido Raimundo Souza. Já que todo mundo falou que vai falar da doutrina, eu vou acompanhar vocês também, fazendo algumas reflexões sobre a doutrina, né? E também pedindo logo para o pessoal fazer o nosso like lá, positivo, né? Se inscrever no nosso canal, para que a gente possa ter o feedback do trabalho que a gente está fazendo e aprimorando. Também buscando os conhecimentos, né, porque a doutrina espírita ela é dinâmica. Todos nós estamos aprendendo sempre. Pois é. Então, por isso, participe. Comente aqui no vídeo a sua dúvida, mande a sua pergunta e a gente corre atrás. Se inscreva no canal, marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. E siga a gente nas redes sociais, que lá a gente sempre coloca post avisando quando vai ter vídeo novo lançado, de qual programa. Então, interaja com a gente, nos ajude a compartilhar, a espalhar essa mensagem renovadora e consoladora da doutrina espírita. Agora, para a gente se abastecer e se preparar para mais uma roda de conversa, vamos ouvir um momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 55 do livro Pão Nosso, mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Coisas Invisíveis. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde há atividade que se desdobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustenta o habitat, condicionando as suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir
A experiência amanhã. Voltando após o momento de reflexão, vamos começar a roda de conversa de hoje. Bora, Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, roteiro 1 do ESD, Espiritismo ou Doutrina Espírita, conceito e objeto, tríplice aspecto da doutrina espírita. Antes da gente entrar no tema, nesse roteiro, a gente vai fazer uma pequena explicação sobre o que é o ESD, sempre pensando naquele que chega aqui no canal, no vídeo, e que não sabe sobre particularidades da doutrina espírita, está iniciando nos estudos, então a gente vem aqui explicar. E vamos lá, começando com a minha querida, que é sempre a dos apontamentos, Isabela Martins, minha flor. O que é ESD? E qual o objetivo desse ESD? Desse estudo, né? Vamos lá. Gente, ESD é uma sigla, né, muito utilizada dentro da doutrina espírita, que quer dizer Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele é um estudo que hoje é proposto pela Federação Espírita Brasileira e adotado por inúmeros centros espíritas. Lembrando que não é um estudo obrigatório, nem todos os centros precisam tê-lo, não é uma regra, né? É apenas uma sugestão de você estudar a doutrina espírita de forma sistematizada. Porque o que se percebia antes, né, da implantação desse estudo? Que as pessoas realizavam o estudo da doutrina espírita de forma aleatória. Então, alguns centros escolhiam trabalhar, por exemplo, com a obra do Livro dos Espíritos, outros Livros dos Médiuns, obras básicas, que também são estudos importantes de terem, né, nas casas espíritas, mas não tinha uma sequência lógica que contasse ou que apresentasse a doutrina espírita, né, para as pessoas que chegavam nos centros interessadas. Então, no ano de 1898, esse estudo ele surgiu primeiro, né, na década de 70, lá na Sociedade Espírita Luz e Caridade, que depois se transformou num Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, tá? Mas essa mudança só ocorreu muito depois. Então, surgiu inicialmente esse estudo sistematizado em Porto Alegre. Depois dessa experiência, ela foi levada para o Rio Grande do Sul, que, diga-se de passagem, né, lá possui uma federação espírita que parece bem organizada, uma federação do Estado, né, assim, muito bem estruturada, com grandes eventos, eles realizam congressos, assim, né, de uma amplitude, assim, nacional, muito bacana mesmo. E lá em 83, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, né, que é a instituição, digamos assim, que representa o espiritismo a nível nacional, ela adotou esse estudo que já vinha acontecendo, né, nessas outras federativas, e tornou isso de conhecimento geral e propôs isso, abraçou essa ideia, né, lançou então os livros. Hoje esse estudo sistematizado, ele conta com alguns tomos, que eles chamam algumas apostilas, que é a 1, a 2 e a único, que seria a terceira, né, e esse estudo acaba acontecendo, para quem tiver interessado, Isabela, como é que acontece, quanto tempo dura, dando essas informações mais técnicas. Em geral, esse estudo acontece num decorrer de 3 anos, porque acaba que os centros espíritas, eles acabam realizando esses estudos de uma forma sequenciada semestral. Mas isso também não é uma regra, você não precisa necessariamente acontecer dessa forma, você pode simplesmente ir estudando as temáticas de forma ininterrupta e acabar num tempo menor. Eu estou falando isso, né, como exemplo, porque, por exemplo, no centro espírita que eu trabalho, a sistemática utilizada é essa, mas eu sei que dentro da própria obra, né, do ESD, eles colocam que podem acontecer de outras formas, tá? Mas essa é a forma com a qual, por exemplo, a grande maioria dos centros espíritas aqui em São Luís, elas trabalham. Então, esse é o estudo sistematizado da doutrina espírita, conhecido como ESD. Gente, que todo mundo já foi ou é monitor de ESD? Sim. Ainda é ou já foi, Bela? Já fui muitos anos. Hoje, no momento, é porque não está dando tempo mesmo, mas já fui, acho que eu já fui monitora, gente, de praticamente todos os estudos que tiverem no centro espírita, eu já fui monitora, e ESD, inclusive. Raimundo, tu ainda é ou já... Eu já fui instrutor do ESD, né? Dos ESD, né? 1, 2 e 3, né? Já fui instrutor. E a satisfação imensa de fazer esse trabalho. Inclusive, eu gosto muito de ser instrutor do ESD 1,
Ai, Raimundo é o meu preferido também. O ESD1, porque lá no ESD1 é que a gente está pegando os esclarecimentos do que é a doutrina. Né? Como a doutrina funciona, né? E a gente apresenta todas as obras básicas, fala um pouquinho das obras básicas, então por isso que o meu preferido é o ESD1. E tu, Reinaldo? Já fui também. Não tô, no momento não estou sendo, mas já fui de todos os módulos. Aí, cada um desses módulos já fui participando, até porque nós, trabalhadores das casas espíritas, somos poucos, então nós temos que chutar, bater o escanteio e correr para a área para cabecear a bola. Então, a gente tem que atuar em todas as áreas e a gente já atua nessa área, com certeza. Eu também já fui monitora de ESG há muito tempo e, realmente, eu acho assim que a maioria briga pelo ESG1 justamente para poder pegar esse iniciozinho e trabalhar esse início com as pessoas, né? Aproveitar aquela euforia que está, assim, de saber de tudo. E aí, Raimundo, por que, então, estudar o ESG? A Isabela até explicou bem que não é obrigatório. Então, aí fica a pergunta, já que não é, por que, então? A gente precisa estudar o ESG para a gente conhecer a doutrina, é a porta de acesso ao entendimento do que é a doutrina espírita, né? Porque desde os primórdios do espiritismo, né, na fase de elaboração das obras da codificação kardeciana, a espiritualidade superior vem alertando sobre a necessidade do amor e da instrução, né? Para dar continuidade na expansão da doutrina espírita. E, na atualidade, mais do que nunca, o conhecimento doutrinário é o exercício da caridade, sinônimo do trabalho, do serviço, da ação no bem, e proporciona maior segurança aos espíritas na conquista dos degraus mais altos, né, da caminhada evolutiva. Basicamente, o amor e a instrução são os recursos utilizados no processo da reforma íntima. Para a gente entender reforma íntima, né? O que é esse amor que a gente tanto fala da doutrina, né? A gente requer dessa chave, que é a transformação moral, né? Que é a transformação moral e que nos vai tornar interessante nos dar independência entre o que você estuda, do que é o amor, do que é a instrução, né? Porque o amor, sem o estudo, né, é o comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração e o sentimento, mas retardando a ascensão a Deus, né? Porque você diz, mas o amor é tudo, né? O amor é tudo, mas olha só, o estudo sem amor constitui quase sempre a experiência simplesmente intelectual, né? Simplesmente intelectual, podendo levar à punição, à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz a queda e ao fracasso, né? Isso quem diz foi o Martins Peralva. Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Então, por isso que a gente precisa partir do ESG para poder entender, dar a porta de inicial, para a gente poder compreender essa doutrina, porque ali você vai saber, né? Você vai compreender que sem o aprendizado, sem você ter o conhecimento, você não vai exercer esse amor verdadeiro, que não vai exercer com qualidade. Eu costumo dizer que a gente precisa sempre fazer o melhor hoje, da melhor maneira como a gente conhece, porque amanhã a gente vai fazer esse melhor da melhor maneira que a gente aprimorou. E assim que vai a doutrina. E aí, Reinaldo? Eu só te pergunto uma coisa para a gente finalizar esse passeio sobre ESG. Para quem já fez ESG, para quem já está com muitos anos de doutrina, é interessante visitar esse conteúdo também? Com certeza, com certeza. Toda vez que você estuda o ESG, você aprende coisas novas, coisas que na anterior você não aprendeu. Toda vez que você revisita uma página dessa apostilha, desse livro, você vai despertando para coisas novas. Até porque o estudo do ESG ele é muito importante e muito gostoso de fazer, vamos dizer assim, porque é uma troca de ideia. É um grupo de pessoas feito uma roda ali, discutindo, debatendo os assuntos, e cada um traz a sua opinião, traz a sua ideia, traz a sua interpretação. Em cima disso tudo, a gente consegue fechar uma ideia mais bem elaborada. Então, toda vez que você
tem a oportunidade de estudar, estude, porque só vale trazer mais conhecimento, mais certeza do seu processo evolutivo, mais certeza da caminhada que você tem que trilhar no dia a dia. Então, isso vai lhe dando mais o quê? Lhe dando mais aquela coisa que a gente precisa ter, a fé naquilo que fazemos, a certeza que estamos no caminho certo. Então, é sempre importante estudar de um modo geral, mas o EJA é fundamental. Quem já fez uma vez pode fazer a segunda, a terceira, quantas vezes for necessário, porque nunca é pouco estudar. Então, meus amigos, fica o convite para que vocês façam essa viagem conosco. Nós não vamos fazer o estudo do EJA aqui. A gente vai estar visitando esse conteúdo, seguindo esse roteiro do EJA, né? Cada roteiro será um tema da nossa roda de conversa aqui no programa, onde a gente vai estar comentando sobre esse conteúdo. Que aí, você que nunca estudou, talvez se interesse e diga, não, agora eu vou, de fato, buscar uma casa e estudar também, e aí se aprofundar no conteúdo, e você que já fez, talvez tenha atiçado a vontade de revisitar esse conteúdo, que é importantíssimo, que eu costumo dizer que o EJA é a porta de entrada segura do estudo básico, sistematizado, ordenadozinho, desde os primórdios, aquele ABC da doutrina espírita. Então, fica conosco, e agora sim a gente vai começar o roteiro 1, que é justamente explicando do espiritismo, doutrina espírita e seu triplo aspecto. E aí, Reinaldo, começo com você. Espiritismo ou doutrina espírita? Qual o conceito? Espiritismo ou doutrina espírita, né? É uma e a mesma coisa, podemos dizer assim, né? Tanto você dizer doutrina espírita ou espiritismo, está se referindo ao mesma ideia, porque doutrina é um conjunto de ideias, de conceitos, princípios coerentes. Então, essa é a doutrina espírita, que é o mesmo espiritismo. E a doutrina espírita, ou espiritismo, ela é sustentada em um triplé, tá? E, conforme o Kardec, ele diz o seguinte: essa palavra espiritismo foi cunhada, foi idealizada por Kardec para diferenciar de muitas outras que davam a ideia do trato com os espíritos. Então, Kardec criou essa palavra para isso, para diferenciar. E ele diz o seguinte: para se designar coisas novas, são precisos termos novos. Assim, o exige a clareza da linguagem para evitar confusões inerente à variedade do sentido da mesma palavra. O vocabulário espiritual, espiritualista, espiritualismo, tem acepção bem definida. Então, Kardec traz uma palavra nova para diferenciar. E ele continua explicando: com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou na sua comunicação com o mundo visível. Então, Kardec traz cria essa palavra para diferenciar todo esse contexto, para mostrar que há uma diferença entre o que já era praticado e o que ele pratica atualmente. A doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiser, os espiritistas. Então, Allan Kardec coloca isso na introdução do livro dos Espíritos. É mais ou menos isso o que quer dizer, mas é uma e a mesma coisa aí. E aí, com essa fala de Reinaldo, é uma excelente oportunidade de a gente esclarecer. Então, como ele falou, Kardec nos criou essas palavras. Espiritismo, doutrina espírita, para essa doutrina nova que ele estava trazendo, que é dos espíritos, e aqueles que o praticam são espíritas ou espiritistas. E aí, meu povo, onde é que entra o tal do kardecismo, do espírita kardecista? Quem quer esclarecer? Existe, tá certo? Quem quer falar? Não existe, né? Não existe o kardecismo, né? Existe espiritismo, né? Kardec nunca se apropriou do espiritismo. Ele apenas foi um instrumento que codificou, pegou as informações que vieram de espíritos, né?
de espíritos e colocou ali, deu uma ordem, colocou para que a gente pudesse compreender, como o nosso ERG de hoje, né? O ERG está te explicando, está fazendo com que você sistematize o estudo de uma doutrina, né? E essa doutrina não foi criada por Kardec, ela foi codificada por ele, foi criada, foi ditada pelos espíritos. Então não existe kardecismo, existe espiritismo. Então, meu povo, para ficar bem claro e a gente começar direitinho, somos espíritas ou espiritistas e estudamos a doutrina espírita ou espiritismo. Não existe kardecismo, não existe espírita kardecista, ok? Só para esclarecer. Kardec teve uma grande importância para a doutrina espírita, óbvio, mas a doutrina não era dele, é dos espíritos. E aí, a gente seguindo, Bela, qual o objeto de estudo da doutrina espírita? Bom, eu vou trazer aqui uma pequena frase só contida na obra do Oeste, tirada das obras básicas, em que ele diz assim: o objeto do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Dito isso, é importante que a gente entenda assim. Kardec vai explicar para a gente, né, trazendo os múltiplos aspectos da doutrina, a importância do materialismo ter surgido mesmo antes do próprio espiritismo, porque nós precisávamos das leis das matérias e entender o mundo material para somente depois entendermos um pouco do mundo espiritual, né? Então, esse objeto de estudo do espiritismo, né, o objeto principal do espiritismo, é entender esses fenômenos para os quais acontecem dentro, né, desse entendimento do que é espiritismo, ou dos fenômenos espirituais, né? Não, a gente nem pode dizer que é do espiritismo, porque, na verdade, esses fenômenos ocorrem em qualquer local, qualquer ambiente, através de médiuns que sejam espíritas ou não espíritas. Então, enfim, a gente já falou sobre isso em outros programas, né, que abordam a questão dos médiuns e da mediunidade. Mas a gente precisa entender que o objeto de estudo, então, acaba sendo muito desses fenômenos espirituais. E para que a gente entenda isso, é preciso também, então, ter um olhar de uma ciência diferente, que não é essa ciência material. A gente não conseguiria explicar esses fenômenos só pensando com a matéria, né? A gente precisaria de algo a mais. Então, o objeto principal a ser estudado é justamente essas leis que regem os fenômenos, né, espiritualistas que ocorrem, né, que são muito diversos, por sinais. Esse é o nosso objeto principal. E aí, Reinaldo, após essa fala de Isabela, o que é o espiritismo? Espiritismo é uma luz que Deus mandou para todos nós, para clarear os nossos caminhos e a nossa jornada. Mas, falando com mais seriedade, o espiritismo, né? O Kardec define o espiritismo como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, né? Ela consiste na relação que estabelece entre nós e os espíritos. Então, como filosofia, compreende as consequências morais que demandam dessa mesma relação. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza e origem e destinação dos espíritos, da sua relação com o mundo corporal. Então, o espiritismo, ela traz toda essa conotação, esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo corporal. Ela traz esse estudo para onde a gente compreende melhor como esses dois mundos, qual a relação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. Que até agora, antes da doutrina, a coisa era bem solta. Cada um de nós tinha um entendimento do mundo espiritual de uma maneira diferente. E os espíritos, os habitantes do mundo espiritual, vieram explicar para a gente através da doutrina espírita. No livro Obras Póstumas, Kardec traz uma outra complementação dessa situação, que ele diz o seguinte: o espiritismo é a doutrina filosófica de efeito religioso, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura, mas não uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templo, e que, entre seus adeptos, nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote.
Então, ele já diz aqui que ela é uma religião filosófica de cunho religioso, que essa religiosidade que a doutrina nos traz é a religiosidade que vai nos aproximar de Jesus. É onde a gente vai compreender mais lá na frente, que traz essa situação da religiosidade de Jesus, onde ele vai trazer os aspectos dessa doutrina, que é os 3 aspectos, ciência, filosofia e religião. Certo, então a doutrina espírita, ela, como doutrina, ela tem que ter seus postulados, como toda doutrina, e ela se baseia em 3 pontos, que é ciência, filosofia e religião. É já que a gente entra na questão. Vamos não quis entrar muito nessa aí. Vamos com calma. Deixa para Raimundo aí, Isabel. Deixa para daqui para pouco. E aí, meu pessoal, Isabela, quais são os aspectos científicos da doutrina? Bom, gente, para a gente entender um pouquinho desses aspectos científicos, eu vou destacar aqui alguns. Primeiro, o espiritismo, ele demonstra a existência da alma e da sua imortalidade, né? Como? Através do intercâmbio mediúnico. Então, esse é o primeiro aspecto científico, né? É explicar esse fenômeno da comunicação. Como é que acontece? Como é que o médium consegue trazer uma comunicação com alguém que está no plano espiritual? E por mais que as pessoas tenham dificuldade em acreditar, gente, eu acho que os muitos fatos já ocorridos e registrados, né, não deixam brechas para dúvidas com relação a isso, né? Porque inúmeras cartas foram psicografadas ou informações trazidas no mundo espiritual. A gente tem aí não só uma literatura, como inúmeros filmes, né, que contam essas histórias e que mostram bem para a gente como acontece esse intercâmbio, né, e que ele é real, principalmente, né, trazendo informações que a pessoa, por exemplo, não tinha como saber de outra forma, segredos guardados apenas entre 2 pessoas e que, né, veio à tona através de uma comunicação mediúnica. Então, o primeiro aspecto é esse, é demonstrar, né, essa existência da alma e da sua imortalidade através desse intercâmbio. O segundo aspecto que a gente poderia destacar dentro desse aspecto científico é que a doutrina, ela estuda o fenômeno mediúnico e a consequência desses fenômenos na vida das pessoas. Porque não pensem que não há consequências. Há, sim, inúmeras consequências. Os médiuns sabem bem disso, né? Vivem na prática as consequências de como é que você sai, por exemplo, depois de uma comunicação, depois de uma reunião mediúnica, o que se sucede naquele momento, como é que o médium se sente depois, as vulnerabilidades pelas quais nós estamos suscetíveis por conta dessas influências, né? E tudo que vem a acontecer na nossa vida decorrente desses fenômenos, né? E é sempre bom explicar isso, porque, por exemplo, eu dou aqui, obviamente, por ser espírita, exemplos mais voltados para o espiritismo, né? Então, eu falo aqui de reunião mediúnica e tudo mais, mas muitos médiums sofrem, inclusive a gente recebe muitas pessoas que vão na casa espírita tentar saber onde é que desliga, né, essa mediunidade, como é que eu paro com esse intercâmbio, porque muitas pessoas sofrem muito com isso, porque tem uma mediunidade em desequilíbrio, né, e dentro do espiritismo a gente chama isso de uma mediunidade deseducada, e aí isso acarreta uma série de consequências, né, para a vida social daquela pessoa, impede ela de frequentar inúmeros lugares por conta dessas influências que acabam sendo muito perniciosas, né, a depender do desequilíbrio do médium, isso pode prejudicá-lo bastante. E um outro aspecto científico também que a gente tem dentro da doutrina espírita é que ela estuda, né, as características do ser espiritual, ou seja, a gente faz uma análise sobre a origem, natureza e destino do quê? Do espírito, que somos nós. Então, a gente busca, né, trazer informações que digam, olha, onde nós nos originamos, né, para onde vamos, esse tipo de informação também são coisas científicas que a doutrina espírita, através de uma ciência de observação, né, e recolhendo informações e comprovando se aquilo era verdade, mentira, fazendo comparativos diversos, traz para a gente também, né? Então a gente consegue compreender de onde viemos, qual é a natureza, até mesmo a nível de matéria, a gente já tem muita coisa sobre isso, né? Muitas obras que tentam explicar esses aspectos,
e qual é a nossa destinação enquanto espírito, né? Para onde vamos depois do desencarne e tudo mais. Acho que talvez aí contenha o maior número de obras que a gente possui dentro da doutrina espírita, eu acho que é falando um pouco sobre esse aspecto, né? E a gente também pode destacar um outro aspecto científico que ele encontra, né, principalmente onde? Que outros aspectos a gente pode avaliar e pesquisar e aprofundar para quem tenha interesse, né? Principalmente nas obras A Gênesis e no Livro dos Médiuns. Eu acho que dentre as 5 obras básicas que a doutrina espírita traz, essas 2 são as obras que mais trazem esse aparato, né, científico. De obras complementares, né, para quem tiver curiosidade de tudo que eu já li dentro do movimento espírita, eu acho que eu sempre destaco sobre uma obra que traz muitas temáticas científicas, é uma obra da Joana de Ângeles, chamada, deixa eu achar, Dias Gloriosos, achei, estava ali em cima. Dias Gloriosos é uma obra da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, que traz inúmeros aspectos interessantes, né, de serem pesquisados. Então ela aborda, por exemplo, clonagem humana, reprodução assistida, ela fala sobre muitas coisas das quais a gente ainda nem compreende tão bem materialmente, né, um nicho científico muito específico, mas que ela traz um olhar espírita sobre essas questões. Então eu acho que é uma obra que vale a pena ser lida e ser, né, estudada, ser debruçada sobre ela para entendermos mais desses aspectos científicos. Então, a título de curiosidade, acho que vale a pena. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz que a ciência espírita, o objeto dela é justamente os fenômenos, né? Então ela parte do conhecido, que é o fenômeno, por desconhecido, que como ele se produz, as consequências, tudo aquilo que você falou. Importantíssimo esse aspecto, que é justamente antes da doutrina espírita, a ciência queria explicar tudo só materialmente, porque ela conhecia as leis materiais, não as leis espirituais que a doutrina traz no seu aspecto. E aí fica a lacuna, porque nem tudo consegue explicar com as leis daqui, com as leis materiais, né? E, André, tem um outro ponto também muito interessante que eu lembrei agora, que está contido no livro O que diz o Espiritismo. Para quem não conhece, o livro O que diz o Espiritismo não é uma obra básica, mas também é um livro, né, de Kardec, um livreto, na verdade, muito fino, mas que traz diálogos, né, de Kardec com padres, com filósofos e tal, que vai trazer um pouco de questionamentos que as pessoas que não são espíritas têm, de dúvidas, né, então vale a pena a leitura. Nessa obra, tem uma frase de Kardec, uma explicação em determinado momento, que ele diz assim, que o verdadeiro caráter da doutrina espírita é mais de ciência do que mesmo de uma religião, ele fala lá. E ele diz que a grande prova disso é que a grande maioria dos adeptos, né, aquela época dele e tudo mais, eles vinham originados de todas as crenças, né, e que você acreditar naquilo que o Espiritismo traz de conhecimento não abona você ter uma religião, por exemplo. Você pode ter uma religião X e ainda assim acreditar nos ensinamentos do que a doutrina traz, acreditar na possibilidade de comunicabilidade entre os dois mundos, na reencarnação, e os outros tantos objetivos da doutrina. Ele falava que isso não trazia um conflito que fizesse com que a pessoa precisasse renunciar às crenças religiosas que ela já possuía, né? E no livro também A Gênesis, tem um outro aspecto que eu gosto muito dentro da doutrina espírita, e que fazia com que Kardec compreendesse por que realmente que o espiritismo se funda como uma doutrina científica, né? Por que ela tem isso tão enraizado? E ele falava justamente, aborda isso na Gênesis, dizendo que se em algum momento algo surgisse dentro da nossa ciência material que comprovasse, né, que esses fenômenos que existem dentro do espiritismo não fossem reais, que isso fosse provado, então que as pessoas seguissem a ciência mesmo. A frase, inclusive, é mais ou menos assim, ele diz, olha, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, dentro dessa ideia, é como se o espiritismo estivesse sempre se renovando e aceitando que
pudessem ter coisas novas. Ela não é uma ciência fechada, todo o ensinamento dela não está contido ali dentro daquelas 5 obras básicas, e ela está sempre em expansão, sempre em crescimento, sempre aberta a novas propostas, desde que, obviamente, isso também não vá contra nenhuma lei divina, né? Porque essas sim são imutáveis. Porque dentro da doutrina, para ser aceito como uma verdade, tem que respeitar os 3 aspectos. Né? Eu gosto muito do exemplo do perdão, para ficar didático, porque todo mundo ouve. Se a gente falar perdão, logo lembra da fase do Cristo. Hoje a ciência prova que os sentimentos afetam muito a nossa saúde. Aquele que não perdoa, que guarda mágoa, acaba comprometendo certos órgãos. Isso aí, a medicina antiga já fala isso há muito tempo, né? Tu que és terapeuta pode falar muito melhor do que eu. E a filosofia explica que a pessoa que não perdoa as consequências desses relacionamentos sociais, do que implica. Então, assim, para ser aceito como verdade na doutrina, tem que respeitar esse tríplice aspecto. Se em algum deles desmentir, não é uma verdade para a doutrina espírita. E aí, sim, quer complementar? Não, eu ia dizer que uma coisa que me apaixona muito na doutrina espírita é que, assim, o conhecimento que a doutrina traz não é novo. A doutrina espírita não inventou a roda, ela não está trazendo nada que já não esteja contido em outros tantos ensinamentos. Se você for em religiões como o budismo, o taoísmo e etc e tal, muitas coisas muito mais milenares, né? Porque o espiritismo não tem nem 200 anos ainda, gente. É, assim, um bebê, né? E se você for atrás, tudo aquilo que a doutrina espírita traz não é uma novidade. Porém, ela meio que sistematizou. Eu acho que por isso talvez eu seja tão apaixonada pelo ESD, pelo estudo sistematizado, porque eu acho que ele dá um encadeamento lógico. Assim como a própria doutrina fez isso com conhecimentos diversos que estavam espalhados, e ela colocou isso assim, ó, dentro de uma ordem lógica, dentro de caixinhas que fazem muito sentido, né? Então, ela pegou coisas que já existiam, conhecimentos que já existiam, e falou, olha, a ordem desse conhecimento aqui que vocês já tinham é essa, é meio que isso que a doutrina espírita faz, sabe? Mas já estava tudo aí. A comunicabilidade já existia. Eu sempre falo, gente, mas você duvida? Tá na Bíblia, vá lá, como é que Abraão trouxe lá os 10 mandamentos, como é que Deus comunicou para fazer isso? Então, né, a gente precisa entender que tudo isso já acontecia há muito tempo. O que a doutrina veio foi sistematizar, explicar e mostrar para a gente como é que essas coisas acontecem, né? Porque o mundo espiritual sempre existiu, mas quem se debruçou para estudar foi a doutrina espírita. Então, por isso, junto com a filosofia explica, e aí já Raimundo vai nos explicar, e a ciência comprova. E aí, Raimundo, precisamos de você, porque a gente já entrou no seu aspecto, que é o filosófico. Fala para a gente. A gente sabe, né, que a filosofia nasce quando o homem pergunta, né, quando o homem interroga, quando ele cogita, deseja saber o como e o porquê das coisas, né, dos fatos, dos acontecimentos, como vocês já esclareceram. Mas eu vou fazer um parêntese aí, porque tudo isso que Isabela falou a respeito da mediunidade está lá no nosso programa, né, Estudando a Mediunidade, com Claudete, né, Claudete Moura, né, Claudete Moura, um grande programa que explica os pedacinhos, né, que a gente não consegue compreender. Ela explica, ela não só fala da mediunidade, como ela dá uma explicação excelente em todos os aspectos sobre a mediunidade. Ela não desenvolve só o livro dos médiuns, ela fala de vivência na mediunidade, fala de conhecimento dessa mediunidade. É muito interessante que vocês assistam os nossos programas, né? Que está lá, tá aí no YouTube, né? Tá aí no YouTube, é só acessar o nosso canal que vai destrinchar essa mediunidade, né? Mas o caráter filosófico do Espiritismo, né? Está no estudo que ele faz do homem, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Que somos, né? Ele não pergunta quem somos, é que somos, né? Que somos, de onde viemos, né? De onde viemos, qual a destinação, não é isso? E para onde vamos? Essas são as clássicas perguntas que a filosofia espírita responde com notável clareza, né? Notável clareza, porque não tem subterfúgios, a gente o espírita não usa subterfúgios para explicar determinadas coisas. Ela vai direto, como vocês como Isabela e Andréia falaram, né?
Falaram, não se está criando nada, a doutrina espírita não cria nada, ela aproveita o que tem e desenvolve, né? Então, toda a doutrina se dá de uma interpretação à vida, uma concepção própria do mundo. E, nesse aspecto, enquadra-se no estudo dos problemas de origem e destinação dos homens, bem como a existência de uma suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas. O que é essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? Deus, né? Deus. E o Espiritismo é uma filosofia porque, a partir dos fenômenos espirituais e dos fatos da interpretação da vida, explicando o porquê das dores, dos sofrimentos, das desigualdades entre as criaturas, ela elucida as questões fundamentais da existência, né? Então, é muito bom quando você consegue, né, fazer o seu questionamento filosófico, né, e você obtém as respostas. Não fica aquela coisa de olha, isso é mistério. Não existe um mistério, né? Tudo aí está aí para ser explicado, e a doutrina veio para explicar, né? Então, para todos os efeitos, existe uma causa, e esta causa pode estar nesta ou em vidas anteriores. Aquilo que a gente não consegue explicar, os acontecimentos de hoje, né? Ah, mas hoje eu não fiz nada que me levasse a estar passando por essas dificuldades. Com certeza, é de uma vida passada, né? Não é dessa vida, é de uma vida passada. Porque nós vivemos na causa e no efeito, né? Tudo que se faz tem uma resposta, tem uma ressonância, né? Isso ressoa, as ondas, né? As ondas vão, bate lá onde ela tem o objetivo e retorna para nós, com a devida carga necessária para que nós precisamos, né? Então, a doutrina dos Espíritos fala que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é o criador da matéria que constitui os mundos dos espíritos, que são os seres que povoam o universo e que são perfectíveis por sua natureza. O espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente, sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós, ele é imaterial, porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos de matéria, né? Alguém aí já viu o espírito? O espírito, a essência do espírito? Acho que não. Não, né? A gente vê o perispírito. A gente vê o perispírito, que já é matéria bruta. Sim. Né? E para nós ela é quintessenciada. Exato. Então, existe algo muito mais refinado, muita energia muito mais refinada, que a gente ainda não... A gente tem hoje, né? Hoje nós usamos termos novos para coisas que a gente não conhecia, né? A própria palavra espiritismo, né? Não existia, né? Não existia, foi criada para se explicar alguma coisa. Isso já é um avanço, né? A doutrina espírita já vem nesse avanço. Os espíritos são seres individuais, tem um envoltório etéreo imponderável chamado perispírito, como a Isabela falou, né? Espécie de corpo fluídico semelhante à forma humana, que povoa o espaço, constituindo o mundo invisível. Olha, é uma matéria que a gente não enxerga, ela existe. Existe. Nós chamamos de matéria porque a gente não sabe, a gente não sabe o nome específico dela, então nós chamamos de matéria. E ela é uma matéria muito sutil que a gente não consegue visualizar, a gente não compreende ainda. A gente ainda um dia a gente vai compreender, porque nós vamos evoluir tanto que a explicação vai chegar. Os espíritos revestem-se temporariamente de um corpo material, né? Esse que nós estamos hoje. Né? Para que a gente possa estar aqui dialogando, explicando as coisas e que possam nos ver, né, para nós nos tornarmos visíveis, né? E a encarnação é necessária ao desenvolvimento moral e intelectual do espírito para a realização das obras de Deus. O aperfeiçoamento do espírito é fruto de seu próprio trabalho, não podendo, em uma única existência corpórea, adquirir
todas as qualidades intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo que é o progresso, né? E essas e outras situações, a gente só vai ter esse entendimento através dos questionamentos filosóficos, não é isso? Então, por isso que essa doutrina ela é baseada na filosofia, para que a gente possa questionar. E assim a gente vai obter as respostas. E a força da filosofia espírita justamente é porque ela chama atenção ao bom senso, à razão, a gente pensar e chegar a essas conclusões, né? Porque a gente fala assim que a gente, mas Deus criou só o bem, por que existe o mal? Né? Mas Deus não criou o mal. Deus estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz, mas os espíritos o espírito tem o livre-arbítrio, né? E nem sempre se observa os acontecimentos. E o mal veio nessa desobediência a Deus. Então, por isso que existe o mal, não uma criação de Deus. É uma falta de observação nossa do bem. Então, a gente precisa estar sempre questionando, né? Então, Deus, sendo soberanamente bom e justo, não concebe às suas criaturas o castigo perpétuo também, né? Pelas faltas temporárias, porque as faltas para Deus, elas são temporárias, não é isso? São temporárias. Por quê? Por que são temporárias? Porque nós temos uma vida eterna, né? Nós somos eternos, espíritos eternos. Tá? Espírito eterno. E se existe uma eternidade, aquilo que você é corrigido hoje, aquela falta que você cometeu hoje, ela se torna temporária, mesmo que seja nessa vida terrena toda, nessa vida aqui, nessa vida hoje, que nós vivemos hoje, eu faço esse erro todo o tempo, mas eu vou ter uma oportunidade de vir outras vezes, né, para corrigir essa situação, passar por outros momentos de aprendizado e conseguir me modificar. Olha como Deus é bom, né? Mas só um olhar filosófico vê dessa forma, porque materialmente a gente não consegue, né? Se você levar para o materialismo, você não vai conseguir, porque o materialismo é hoje. É hoje. O filosófico não, você prevê, você analisa, você busca. Então, por isso que essa doutrina é maravilhosa, porque ela tem bases filosóficas. Excelente. E aí, vamos para o terceiro aspecto, que é o religioso. E aí, Reinaldo, o que tu nos diz? Aspecto religioso. Eu vou iniciar a minha fala buscando uma passagem que está em João, no capítulo 14, versículo 16, 17 e 26, que diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Bem, aqui essa passagem de Jesus, que ele já diz, ele já nos prometeu esse Consolador, que aqui já dá esse cunho dessa religiosidade. Quando Jesus promete que vai mandar um Consolador que vem para nos ensinar todas as coisas e lembrar do que ele disse. O que é todas as coisas que o Espiritismo vai nos ensinar? Tudo que você disser. Essa organização, pegar tudo que estava fragmentado desses dois mundos e organizar e botar tudo numa sequência lógica para a gente compreender que nós que estamos no mundo material e os espíritos que estão no mundo espiritual, estamos interlaçados, estão juntos de uma maneira ou outra. Então, esse é o primeiro chamamento que nos traz sobre essa religiosidade. E aí Kardec diz o seguinte, no discurso que ele fez, na sociedade parisiense, isso foi. Ele diz o seguinte:
O laço estabelecido por uma religião segue qual fosse o seu objetivo, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompe à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência de comunhão de vista e de sentimento, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútua. E nesse sentido que também diz religião da amizade, religião da família. Isso foi publicado na Revista Espírita em dezembro de 1864. Então, aqui, Kardec nos traz essa conotação da religiosidade. O que é? A parte moral, o cunho moral. Porque religião não é nada mais do que a parte da moralidade. O que é religião? Religião, se for religião, é religar a Deus. O que Deus prega? Moralidade, sentimento, bem-estar, viver em paz, vivermos em harmonia entre nós. É o que a doutrina espírita nos traz nessa parte religiosa, nos mostrar de como devemos viver em sociedade, como devemos nos tratar como irmãos, como os companheiros de jornada, que aí a doutrina traz a sua bandeira principal, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Emmanuel, no livro Consolador, também traz uma coisa muito importante sobre esse aspecto religioso da doutrina. Ele diz o seguinte: podemos tomar o Espiritismo simbolizando como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra esta figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que o liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina está sempre no campo nobre das investigações humanas, como outros do movimento coletivo, na natureza intelectual, de vista ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, isso que a doutrina espírita, na parte religiosa, traz, é a parte da moralidade. A doutrina espírita nos mostra o que nós devemos fazer. A doutrina espírita não nos proíbe nada, mas ela mostra: isso aqui é correto, isso aqui não é correto. A decisão é de cada um de nós. Então, o que ela estimula? Nós tomarmos decisões acertadas. Estimula nós buscarmos os sentimentos para praticar a caridade, o amor ao próximo. Aí vem caridade, amor, solidariedade, indulgência, benevolência. Todo esse sentimento, essas virtudes, é que ela nos prega, que nós devemos para que a gente adentre nesse reino espiritual, com os benefícios desse aprendizado. A gente precisa praticar essas virtudes tão importantes para a nossa jornada, porque nós estamos aqui para aprender. E para aprender o que é ser bom. Esse é o propósito de Deus para todos nós. Nós temos que aprender a ser bom. E aprender a ser bom, nós precisamos o quê? Estar ligado a quem? Ao caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós não estivermos ligados a ele, é o que a doutrina espírita nos liga a ele, nós não vamos ver a Deus, como ele diz. Então, a doutrina espírita traz esse lado religioso, que é o lado mais moralizado, onde nós temos essa compreensão que para a gente atingir a perfeição, a gente precisa seguir a Jesus, que é a parte da religiosidade dessa doutrina. Explicando para quem está nos assistindo, é porque existe uma polêmica. Tem estudiosos da doutrina espírita que diz que sim, esse aspecto da doutrina é ciência, filosofia e religião. E outros dizem que não, que o tríplice aspecto da doutrina é ciência, filosofia e moral, a moral do Cristo. Esse discurso que Reinaldo nos trouxe de Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, é bastante claro, quando ele diz: depende do ponto de vista de que entendeis o que é religião. Se você entende religião como um clero formado, pererê parará, como a gente sabe,
A doutrina espírita não é religião, porque ela não tem um sacerdote, ela não tem esse clero formado, não tem esses rituais, não tem nada disso que caracteriza materialmente essas religiões. Mas, se entendeis religião como a acepção da palavra, que é religar a criatura ao Criador, a doutrina espírita, sim, é religião, porque ela vem para resgatar os ensinamentos do Cristo e aplicar para que a gente possa evoluir, como os espíritos responderam a Kardec, quando ele perguntou quem era o guia e modelo, todos eles foram categóricos, simples, Jesus, ponto final, acabou-se. Guia e modelo de todos nós, Jesus, acabou-se. Único. Então, há essa discussão. Para algum de vocês, tem essa, vamos dizer assim, essa acepção de que não seja religião? Algum de vocês? Que não. Porque, por exemplo, a gente tem essa convicção de que sim, a gente, lógico, puxa a sardinha, mas se algum de vocês dissesse, não, eu não entendo, e aí poderia sim dar a sua visão, mas fato é que, sendo religião ou não, o que a doutrina espírita traz como código de conduta e moral e de caminho, são os ensinamentos do Cristo. Tanto é que a terceira obra básica é o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec traz passagens do Evangelho, que é justamente ensinamentos do Cristo, não é nada com relação à sua vida, nada que é questionável, é só o que é puro e simples. O Novo Testamento, os seus ensinamentos, que é o código moral para que a gente possa evoluir, progredir e chegar ao Pai, como o Reinaldo nos falou. Alguém quer falar? Porque estava todo mundo se coçando, que é justamente o aspecto da polêmica. Não, embora ainda a gente tenha algum tempinho, se alguém quer falar sobre alguma coisa. O sentido filosófico da doutrina, ele te joga diretamente nos braços do Cristo, né? Nos braços do Cristo, que é a questão moral, né? Vai te trazer essa questão moral. E dentro dessa questão moral, você está dentro do Evangelho. Quer queira, quer não, você está dentro do Evangelho. Então, é dividido nessa parte do Evangelho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a parte científica que está no livro da mediunidade, não é isso? Está na parte dos estudos da mediunidade. Então, eu vejo assim que são polêmicas que se vai criar apenas por, sei lá, não entendo também o porquê de tanta polêmica. Não tem necessidade. O nosso guia e modelo é Jesus. Pronto. Na realidade, essa polêmica realmente não tem nem lógica. Isso aí. As pessoas que criam essa polêmica, está faltando alguma coisa para fazer. Porque qual é a religião de Jesus? O que Jesus ensinou? Jesus ensinou moralidade, sentimentos, virtudes. Foi o que ele ensinou. É o que a doutrina espírita faz. Então, a religião é só uma conotação que as pessoas dão para fazer, digamos, vou até fazer separações. Tá? E talvez as pessoas que pensam nessa situação não querer separar ou querer separar de uma maneira diferente a doutrina. Não tem nada a ver se é considerada religião ou não, que não vai mudar nada do ensinamento, do que ela traz. O que eu vejo na doutrina, o que ela traz de mais importante nisso, todo esse bojo que ela traz, é que ela vem unir as coisas mais importantes, que ter que ser unida, que até hoje, até uns anos aqui atrás, era muito separado, ciência, filosofia e religião. Ela vem mostrar que essas ciências, vamos dizer assim, andam junto, que religião não pode estar longe de ciência, nem ciência longe de religião, que esses segmentos têm que andar junto, que só através dessa junção vai se conseguir compreender a vida, entender o que nós estamos fazendo aqui, compreender o que temos que fazer para que a gente chegue à perfeição, porque Deus nos criou para ser perfeito. Jesus disse que nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Então, um dia nós seremos felizes, seremos perfeitos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos compreender a ótica da vida. Então, a doutrina espírita vem trazer essa junção, essa união da ciência com a religião, para que a gente compreenda a vida e atinja esse objetivo, que é o objetivo principal de todos nós. Então, não tem por que achar que é ou não é. Eu acho que tudo tem em cima de um contexto que não vai nos levar a lugar nenhum. Tá?
não vai nos levar a lugar nenhum. Isabela? Tranquilo? Bem, com isso a gente encerra. E aí eu vou deixar uma tarefinha para vocês que estão nos assistindo. Sim, tem dever de casa. Depois de tudo que a gente falou, depois de você pesquisar, estudar, e aí? Doutrina espírita é ciência, filosofia, religião ou não? É religião ou não é religião? Comenta aqui com a gente e diz que a gente... O que vocês acharam? Quais foram as conclusões que vocês tiraram? A gente aguarda essa interação com vocês. E aí, meus queridos amigos, muito obrigado por mais uma vez a gente ter podido estudar. Obrigada, Reinaldo. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e até a próxima. Isabela Martins. Sempre um prazer, gente, conversar sobre a doutrina espírita e estaremos de volta para um próximo programa muito em breve. E meu querido Raimundo? Eu também quero agradecer a oportunidade de aqui estar, né, com todos vocês, né, nesse momento de reflexão, né, de estudo, né, e lembrando, né, que o nosso grupo Divulgar a Doutrina Espírita, aqui no YouTube a gente tem outros programas. Tem Reflexão Reformadora, né, com a nossa queridíssima Wanda Barros, né, como já falamos da Claudete, do Estudando a Mediunidade, né, Estudando o Livro dos Médiuns. Nós temos também Estudando as Obras do Emmanuel através do programa Jesus por Emmanuel, né, lá nós temos já umas 3 obras, né, estudadas e comentadas, né, com a coordenação do Reinaldo que nos auxilia nesse projeto, tá? E assim a gente pede que todos venham participar conosco, deixando seus comentários, deixando sua opinião sobre o que nós estamos fazendo, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais com o intuito que nós temos de divulgar a doutrina dos espíritos. Obrigado, pessoal. Pronto, é isso, gente. Encerramos mais um programa, agradecendo sempre a companhia de vocês, aguardando o comentário de vocês e até o próximo sábado com o programa O que é o Espiritismo aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?